Graças, paz, irmãos. Irmãos, hoje o Senhor ele me deu uma palavra enquanto eu fazia algumas coisas. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso tempo presente, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho passado por um momento muito peculiar e já foi pior de lidar na minha vida. Eu também conheço vários outros irmãos que estão também passando por esses momentos. E diante desse misto de emoções, nós temos, por exemplo, a nossa irmã Ana Luísa, cujo pai está internado na UTI. Hoje ela falou comigo, disse que a situação está muito difícil, apesar das providências que Deus tomou na virada do ano até agora. Nós temos a nossa irmã Nataíde, nós temos o nosso irmão Arthur, nós temos os jovens, nós temos outras pessoas, Dilce, né? Áurea, Tomé. Então, muitas coisas nós temos sido assim acometidos por elas. Muitas vezes coisas que nós não queremos que aconteçam, mas que acontecem. E são coisas que muitas vezes nos tiram do centro. Nos tiram, assim, às vezes até do nosso eu. A nossa irmã Gleice estava falando que ela sai um pouco do tino. Mas, meus irmãos, o que importa, de fato, é que nós tenhamos um coração voltado e quebrantado diante do Senhor. Né? Que nesses momentos em que a gente quer fraquejar, a gente busca o Senhor e se entregue na presença dEle. E eu pensando sobre muitas dessas coisas esses dias, hoje de manhã o Senhor tocou no meu coração com uma palavra que Deus te abençoe, bênção. O Senhor tocou no meu coração com uma palavra e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Todos acharam? Meus irmãos, essa leitura, ela vai ser talvez um pouco extensa, mas eu peço que os irmãos fiquem atentos para a leitura da palavra de Deus. Comecemos pelo versículo 2. Ele tinha 2 mulheres. Esse ele é o Cana. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Este homem, é o Cana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e oferecer sacrifícios em Siló a Jeová dos exércitos. Assistiam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes de Jeová. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, costumava dar quiões à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana dava um só quião, contudo ele a amava, mas Jeová lhe havia cerrado a madre. Ela era uma mulher infértil. Para lhe fazer enfadar-se, muito a atormentava sua rival, Penina, porque Jeová lhe havia cerrado a madre de Ana. Assim fazia ele de ano em ano. Certa ocasião em que Penina subiu à casa de Jeová, irritou ela a Ana, que se pôs a chorar e não comeu. Perguntou-lhe Elcana, seu marido: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te soou melhor do que 10 filhos? Levantou-se Ana, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto ao umbral da porta do templo de Jeová. Ela, Ana, profundamente amargurada, orou a Jeová e chorou muito. Fez um voto e disse: Jeová dos exércitos, se na verdade tu te dignares a olhar para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua serva, mas se lhe deres um filho varão, eu o darei a Jeová por todos os dias da sua vida, e não passará navalha pela sua cabeça. Continuando ela a orar diante de Jeová, observou Eli o movimento dos seus lábios. Ana, todavia, falava no seu coração. Tão somente se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Por isso, julgou Eli que ela estava embriagada.
Disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Deixa passar de ti o teu vinho. Ana respondeu: não é assim, meu senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida que possa embriagar. Porém, derramei a minha alma diante de Jeová. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque, movida pela abundância da minha queixa e da minha provocação, falei até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela disse: ache a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher foi, e não era mais triste o seu semblante. Irmãos, podem sentar. Como vocês podem ver aqui, meus irmãos, essa palavra ela retrata a angústia do coração de uma mulher humilhada e incompreendida. Penina, que provavelmente vivia muito próxima a Ana, por ambas serem casadas com o mesmo homem, humilhava e perseguia constantemente Ana, porque Ana não podia ter filhos, enquanto que Penina podia. E se vocês olharem, muito provavelmente a motivação dessas constantes humilhações deram-se por um motivo: ciúme. Ciúme porque o seu marido, Elcana, amava mais a Ana do que a própria Penina. Mas isso não justifica o comportamento de Penina. Enquanto que de outro lado nós temos a figura de Ana, humilhada pela sua rival, como a palavra nos dá, e incompreendida pelo seu marido. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas com as quais nós convivemos, elas não nos compreendem. Elas nos amam de verdade, mas elas não conseguem compreender-nos, compreender a nossa dor, compreender o nosso sofrimento. Além de perseguida, incompreendida. E o homem a amava. E, meus irmãos, se eu tivesse que dar um nome para essa pregação, eu colocaria o nome de humilhado para ser exaltado. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra vários exemplos ao longo de todos os seus 66 livros de pessoas que foram colocadas em circunstâncias difíceis para ali Deus ele tratar, para ali Deus ali espremer e ver até aonde aquela pessoa vai. E, meus irmãos, muitas vezes esse trabalhar é um trabalhar difícil. Muitas vezes Deus está espremendo a gente. Deus está querendo extrair o melhor da gente. E Deus está querendo saber até aonde você e eu nós vamos. Até onde nós somos capazes de suportar. Até onde nós somos capazes de irmos. Muitas vezes Deus permite com que isso aconteça. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus só de bênção. Mas muitas vezes Deus nos coloca e permite com que a gente passe por tudo isso, toda essa provação, para que então Ele veja o que há dentro do nosso coração. Vê até onde você e eu, nós estamos dispostos a ir por amor ao nome dEle. Percebam que no último diálogo que há nesse texto, Elcana olha para sua esposa, mesmo sendo humilhada, mesmo estando extremamente aflita e revoltada com a humilhação sofrida, Elcana diz: mas eu não sou melhor do que 10 filhos? Ana não dá um pio. A palavra fala que ela se retira do local em que eles estavam e vai para onde? Para a casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não procurem pessoas, não procurem homem, não procurem mulher, não procurem filhos, em pais, em amigos. A resposta para a tua oração, procure no Senhor. Porque é no Senhor que está a tua fortaleza, Elson. É no Senhor que está a tua fortaleza, Deus. É no Senhor que você tem que se apegar. E vejam, a humilhação daquela mulher é uma humilhação tão grande e a aflição tão latente que a palavra nos relata que ela mal conseguia falar. Quantas vezes na nossa vida, no nosso carro, no nosso quarto, no banheiro, sozinho em casa, fazendo alguma coisa,
nós estamos tão aflitos que nem falar a gente consegue. E comer, meus irmãos, ela mal comia. Quando a gente passa muito sofrimento, quando a gente é muito amassado pela vida, muitas vezes a gente perde até o prazer em comer. Muitas vezes a gente perde até aquele prazer de comer alguma coisa gostosa. O que tem a gente vai lá, pega e come. Tá tão difícil. Tá doendo tanto, tá sofrendo tanto. Não é assim? E aí a gente vive por viver. E ela foi para a casa do Senhor. E o curioso é que até na casa do Senhor ela foi humilhada. Curioso e trágico. Mas a Bíblia fala que um coração abatido e oprimido, o Senhor, esse coração, o Senhor, Ele não despreza. Ela foi humilhada pelo sacerdote. Qual foi a resposta dela? Não, meu Senhor, não tenha a tua serva como uma mulher embriagada, como filha de Belial. É da angústia do meu coração que eu estou falando contigo. É daqui, ó, lá do fundo, que está doendo. E a dor está tão grande, está tão latente, o sofrimento está tão intenso que eu não consigo sequer falar. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que uma palavra branda aplaca a fúria. Foi na presença do Senhor, suportando, indo até o limite, do limite, que Deus abriu a madre, abriu o útero, deu um filho para aquela mulher. Ela fez um voto ao Senhor, fez. Mas a fé dela no nosso Deus foi tão grande que nenhuma circunstância, que nenhuma afronta, que nenhuma opressão ou humilhação foi capaz de tirá-la do centro da vontade de Deus. E meus irmãos, vocês querem saber porque muitas vezes nós somos expostos a essas circunstâncias? É simples. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, básica. Se você tem dinheiro, muito dinheiro, você está num momento muito bom da sua vida, a probabilidade de você abençoar uma pessoa é grande, não é? A pessoa chega para você e diz assim: João, eu estou precisando de dinheiro, me ajuda? É dinheiro para comprar comida para casa. Você vai lá e ajuda, não é? Não é assim? Mas se você estiver passando na pior crise financeira da sua vida, você vai pensar duas vezes antes, a probabilidade é essa, você vai pensar duas vezes antes de abençoar essa pessoa. Da mesma forma, um coração quebrantado. Quando nós estamos alegres e felizes, sentindo que Deus está com o nosso barco, a gente está pronto para tudo. Tudo, absolutamente tudo. A pessoa fala com a gente, a pessoa fica ali, a gente vai abençoar a pessoa. Mas quando você está se sentindo humilhado ou humilhada, quando você está sentindo que você é a única pessoa no mundo que não é ouvida, que isso acontece, qual é a probabilidade de você se dispor com todo o seu coração para ajudar alguém que provavelmente está passando pela mesma situação que você? É mais difícil, não é? São nos momentos de crise, meus irmãos, que Deus ele trata o nosso caráter. São nos momentos de crise, meus irmãos, que Deus trata a tua visão. Para onde você está olhando? Se é para Ele ou se é para alguma circunstância regional. São nos momentos de crise que Deus ele fortalece o teu e o meu caráter. É no momento de crise que Deus ele lapida o nosso espírito. Deus molda o nosso caráter. Deus aperfeiçoa-nos para que nós venhamos a ser verdadeiros instrumentos em suas mãos. Foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Ana deixou-se não ser levada pelas circunstâncias, mas deixou-se ser tomada pelo Espírito, pela confiança e pela fé. E o que falar da fé, meus irmãos? São nessas circunstâncias que Deus trata a nossa fé. Quando está tudo bom, o nosso otimismo está lá em cima. Deus está comigo, vai dar tudo certo. E quando dá tudo errado? E quando está tudo tão errado que até quando você pega um copo, ele cai no chão e quebra, você diz, até isso. Não é?
Que acontece, já aconteceu comigo. E você olha, até isso está dando errado, meu Deus. Aquela coisa que você gosta tanto quebra. Pode ser até um bibelôzinho, mas quebra. Você diz, meu Deus, eu gostava tanto. E só aquela besteirinha que quebrou já dá vontade de você chorar. Mas não é a besteirinha que quebrou. É o contexto, é a circunstância que está te empurrando para baixo. É difícil ter fé nessas horas. É difícil exercer o nosso amor com o próximo nesses momentos. Mas essa mulher foi fiel até o fim, agiu como uma mulher sábia e manteve sua fé no nosso Deus. E olha o que Deus fez com essa mulher. Dela nasceu o profeta, que vem a praticamente revolucionar a história de Israel, consagrando inclusive o primeiro rei da história de Israel e o segundo rei, Davi. Percebam, meus irmãos, são nesses momentos de dificuldade, são nesses momentos de angústia, são nesses momentos de aperto, de opressão, que Deus está vendo até onde você está indo, até onde eu estou indo. E Deus muitas vezes faz isso por vontade própria, porque Ele quer mesmo ver onde você vai. Você quer saber exemplos disso que eu estou falando para vocês? Naamã, 2 Reis capítulo 5, chefe do exército assírio. Naamã, um homem extremamente pomposo, relevante em sua sociedade, vai até a presença do profeta e por um conselho de uma criança e diz assim, olha, na minha terra tem um profeta que ele serve ao Deus vivo e ele pode curar você. Naamã vai até ele, o que é que a palavra de Deus fala? O profeta manda ele se banhar no pior rio que havia. Naamã sai revoltado, como assim? Eu que sou eu, tendo que me submeter a esse tipo de humilhação? Meu Senhor, diz a criança, você não vai perder nada. Seu estado já é o pior possível. Sua perspectiva é a morte e vai ser a humilhação de todo jeito. Ele então dá ouvido de forma sábia aquele conselho daquela criança. Mergulha no rio e é curado. Foi humilhado para ser exaltado. Mulher cananeia, Mateus capítulo 5. A palavra de Deus nos fala de uma mulher que vai até a presença do Senhor para pedir a Ele que Ele cure a sua filha. E o que é que o Senhor diz a essa mulher? Porque não fazia parte de Israel. Que tenho eu contigo, mulher? Você é um cachorrinho. Eu não posso tirar o pão da mesa do Senhor para dar um cachorro. E olha a resposta que essa mulher dá, muito parecida com a resposta de Ana. Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É difícil dizer uma palavra dessa mediante uma afronta dessa, alguém lhe chamar de cachorro. É difícil, meus irmãos. Mas olhe a fé, a perseverança e a sabedoria dessa mulher. O domínio próprio dessa mulher. E no momento em que ela lança essa resposta ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Vai em paz, que a tua filha já está curada. E a filha foi curada, humilhada, para ser exaltada. Nós temos também o exemplo de Isabel em Lucas, no capítulo 1. Isabel, mãe de João Batista, teve um filho na sua velhice. Meus irmãos, naquela sociedade, ter um filho era sinal de bênção e de providência de Deus em sua vida. Imagina essa mulher, quantos anos essa mulher não foi humilhada, porque não tinha um filho. E aí Deus, pelo constante testemunho dela, promete que ela vai ter um filho. E abre a madre, abre o ventre dela para que ela venha a frutificar. E aí ela dá a luz a João Batista. Humilhada, mas para ser exaltada. Nós temos o exemplo de Sara em Gênesis 21, que também foi humilhada por Agar. E nós temos, por fim, meus irmãos, e esse eu quero ler com vocês. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2.
Vamos começar do 1, que eu acho que é melhor. Cuidareis de observar todo o mandamento que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual Jeová, teu Deus, te há conduzido esses 40 anos no deserto. Preste atenção. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Vamos continuar mais um pouquinho? E ele te humilhou, e te deixou padecer fome, e te sustentou com maná que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Jeová. Disso vive o homem. O vestido não te caiu de velha, nem se empoeirou o teu pé por estes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim está te disciplinando Jeová, teu Deus. Guardarás os mandamentos de Jeová, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Por quê? E aí vem o resultado e a consequência de tudo isso. Jeová, teu Deus, receba essa palavra. Jeová, o teu Deus, está te introduzindo numa boa terra, numa terra de torrentes de água, de fontes e de abismos, que se arrebentam nos vales e nos outeiros, numa terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras e de romeiras, numa terra de azeite, de olivas e de mel, numa terra em que comerás pão sem escassez, e nela não te faltará coisa alguma, numa terra cujas pedras são de ferro, e de cujos outeiros poderás cavar sobre. Comerás e te fartarás, e louvarás a Jeová teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Meu irmão e minha irmã, se você está sendo humilhado, viu? Se você está sendo humilhado, se você está sendo humilhada, se você está passando por algum momento da tua vida que você olha para um lado e para o outro e diz assim, meu Deus, o que é isso? Eu quero te dizer que se o Senhor estiver contigo, se você estiver com Ele, Ele está com você neste momento para te provar, para te humilhar e depois para te colocar numa boa terra. Terra que mana leite e mel. Terra em que você não vai precisar fazer esforço, porque Ele é quem vai te dar, porque você foi aprovado e aprovada para a honra e glória do seu santo nome. Meu irmão e minha irmã, essa é uma palavra de encorajamento para vocês e para mim também. Porque é difícil a gente ouvir humilhação. Olha, ele estudou 5 anos, no meu caso, direito, e agora está desempregado. Com uma filha. Ou então, olha, você se esforçou tanto para conseguir alguma coisa e está aí. Você está com o Senhor? Você está com o Senhor? Você está com o Senhor? Está andando com Ele? Está procurando manter um relacionamento com Ele? Eu quero te dizer, meu irmão, você já tem tudo. Tudo o que você precisa está no nosso Deus. E quando esse momento passar, assim como os discípulos no barco, quando esse momento passar, quando essa tempestade passar, e o mestre finalmente chegar no teu barco, isso é uma conjectura, lógico, mas o mestre estiver no seu barco, vai haver paz, não vai haver tempestade, não vai haver ondas grandes, não vai haver medo. Meu irmão e minha irmã, isso tudo é um trabalhar de Deus na sua e na minha vida. Deixe-se ser transformado pelo Senhor no seu caráter. Deixe o Senhor trabalhar na tua ansiedade, porque a ansiedade gera medo e atrapalha o exercício da nossa fé. Aproveite esse momento para deixar com que Deus retire todo o medo do teu coração. Aproveite esse momento para que Deus trabalhe e fortaleça a tua fé, para que tua fé seja inabalável como foi a fé de Ana. Aproveite esse momento para que você permita ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Ainda que a sua circunstância seja terrível, você tem um chamado para ser bênção, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então seja forte no Senhor, não desista, não esmoreça, vai até o fim. Hebreus 10. Meu justo viverá pela fé.
Mas se retroceder, a minha alma não se agradará nele. Não retroceda. Você não foi chamado para retroceder. Você não tem chamado para retroceder, mulher. Você não tem chamado para retroceder, homem. Você já foi escolhido pelo Senhor para fazer algo maravilhoso, para que o nome dele seja glorificado e para que você também seja trabalhado para chegar no momento certo de ele poder te introduzir na terra prometida. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo e sejam derramadas sobre todo o povo, agora e para todos sempre. Deus te abençoe. Até sábado, domingo, em nome de Jesus.